Olá pessoal, no Amigovski, no podcast do Edmilson Migovski dessa semana, eu trouxe a doutora Márcia Umbelino, que é geriatra, já vou até me consultar aqui durante a entrevista com ela, clínica médica e também faz ortomolecular, que hoje a gente optou por chamar de medicina integrativa. Sei que vocês vão gostar desse podcast, portanto, dê logo o like de vocês aqui e acompanhem a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Edmilson Migovski, também no canal Correio da Manhã no YouTube e também aqui na TVC. Márcia, é um prazer enorme estar aqui com você. Meu também, a minha admiração por você é grande. Eu não sei se eu te entrevisto, ou se eu me consulto, ou se eu faço as duas coisas. Pois é. Primeiro que eu já passei até um pouquinho do momento de começar com a geriatria, né? Que o geriatra é aquele médico, aquela especialidade que cuida das pessoas mais velhas. E aquela ideia daquela pessoa idosa, bigode branquinho, cabeça nanquinha, com bengala, não é compatível com a geriatria atual. Qual a idade que a gente tem que buscar você? O ideal, né? A literatura diz que a partir dos 30. Eu acho que a partir dos 30 é um pouco de exagero. Isso não vai atender a todos. Mas a partir dos 40 eu acho bastante interessante. Mesmo porque hoje a gente tem visto muitas mulheres entrando em menopausa precoce, muitos homens entrando na andropausa precoce, né? Por uma série de motivos de estresse, pós-Covid, pós-vacina. E isso é uma coisa importante da gente começar a dosar a partir dos 40 como prevenção. Assim, uma vez eu falei, um médico amigo meu, não lembro mais o nome dele, que dizia assim, depois de 40 anos, em média, um homem vai perdendo 1% da testosterona por ano, de tal forma que aos 60 perdeu alguma coisa em torno de 20, falando de uma forma meio genérica, seria por aí mesmo, aí você vai e avalia esse aspecto. Mas a má qualidade de sono, o estresse faz com que esse paciente ele entre numa produção menor de testosterona precocemente. A atividade física melhora. A atividade física melhora muito, qualidade de sono, alimentação boa. Isso todas as especialidades vão falar que são os hábitos saudáveis. Mas que se fala, mas não se coloca em prática, né? Exatamente. E eu acho que o médico que faz essa medicina integrativa, pelo próprio nome, ele integra tudo, ele olha, tem um olhar mais amplo, mais acolhedor do que outras especialidades, eu acho. Você vê o ser humano como um todo, né? Não dá para você separar cabeça, corpo e mente. Né? E hoje em dia a gente ainda coloca alma. É claro. Né? É claro. Então, se o médico não tem essa visão generalista, muitas vezes ele peca, ou ele não está dando o melhor tratamento que aquele paciente merece. Até porque, às vezes, uma determinada enfermidade, ela se manifesta de diferentes formas, em diferentes locais. E se ele não olhar o tabuleiro desse jogo de xadrez todo, ele vai jogar e vai acabar perdendo, né? Você hoje dedica muito à geriatria. E na geriatria, qual é o tipo de intervenção que você mais frequentemente faz? Tanto em termos de diagnóstico, como em termos de tratamento, Márcia? Bom, nos dias de hoje, como a gente dosa muitos marcadores inflamatórios, isso faz parte da medicina integrativa, e a gente faz modulação hormonal, faz parte dos exames convencionais, hemograma, lipidograma que todo mundo pede para ver colesterol, triglicérido e glicose, a gente pede dosagem dos hormônios femininos e masculinos, insulina a gente dosa, né? É importantíssimo, um hormônio bastante importante, se fala muito hoje, como uma maneira da gente intervir nesse envelhecimento, porque a ideia é a longevidade saudável. Claro. Né? Não é viver muito de uma forma mal, é bom viver eu bem. digo que quando eu vou ver uma paciente com 80 pela primeira vez, eu não estou tratando nada efetivamente, eu estou transformando aquela doença uma doença crônica. Eu estou correndo atrás de prejuízo. Eu não mudo o curso da saúde desse paciente. Você falou do paciente de 80 anos, você me olhou de uma forma diferente. Estou ficando com você. Ainda falta um pouco para chegar a 80 anos, mas eu vou te procurar depois, Márcia, porque eu acho que trabalhar na prevenção é tudo de bom. Eu fui pediatra há muito tempo, então eu via na pediatria esse olhar de prevenção o tempo todo. Não via em outras especialidades, na ginecologia um pouco, em que se trabalhava em cima disso, mas nenhuma outra especialidade. E o geriatra, acho que ele vem, quando você fala que a geriatria deveria entrar na vida da pessoa a partir dos 40 anos, é algo interessante que você vai trabalhar na prevenção, na reposição de vitaminas, sais minerais. Como é que é uma consulta usual hoje, uma pessoa que vai até você e que vai, a princípio, sem queixa? Eu estou vindo aqui para fazer um check-up, para cuidar de mim, para poder eu ter um futuro melhor. Olha, a gente tem os exames básicos compatíveis com cada idade, então vamos imaginar que uma pessoa de 50 anos chega no meu consultório, eu vou perguntar se ela já fez alguma vez colonoscopia, né? Que a partir de 50 todo mundo tem que fazer. A gente pega, às vezes, pacientes com 50 anos que nunca fez uma endoscopia na vida, né? Então a partir dos 40, dos 30 anos eu peço todas as dosagens hormonais,
Gosto de pedir uma polissonografia Sim. para ver a qualidade de sono desse meu paciente, porque isso vai impactar na produção hormonal, na produção de substâncias cerebrais de neurotransmissores, né? A gente pode aumentar a tendência a processos depressivos a partir de 50 anos. Sim. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma tendência maior no processo depressivo. Então, se a gente dosa o hormônio, repõe de maneira com critérios, né? Não é hormônio para todo mundo, né? Mas a gente já está fazendo uma prevenção. Então, eu faço um check-up que contém aí todos os exames de imagem e os exames hormonais laboratoriais, vitamina, mineral, aminoácido, vitamina D. A gente usa muito essa dosagem, vitamina B12, ácido fólico, são coisas que já fazem parte dessa rotina de exames. E aí, dependendo dos resultados, você vai repondo de acordo com cada paciente. Com a necessidade de cada paciente. O que a gente vê sempre é um déficit de vitamina D nos dias de hoje, muito comum, muito. É de se esperar, porque a gente está na geração de hoje de usar os bloqueadores solares por conta do câncer de pele, então não tem jeito, temos que dosar a vitamina D. Tá. E a vitamina D tem aquele detalhe, né? Acaba comprometendo uma série de coisas, não só a questão óssea, mas também a questão imunológica, né? Imunológica, cerebral, metabolismo de gordura. É importante a gente utilizar a vitamina D e ela funciona como cofator de várias outras reações químicas. Ela é fundamental. Fundamental. No consultório eu faço muito mais injetável, porque a absorção é muito maior. Mas pode ser feita a reposição de forma oral também. A vitamina B12 também. A gente tem um tipo de demência que é reversível por déficit de B12. Só que os parâmetros laboratoriais são na década de 60. Então, 180 é considerado normal de uma vitamina B12. Só que 180 o paciente já está demenciando. Entendi. Quando eu reponho a B12, melhora o quadro demencial. E às vezes vem para mim, às vezes, com diagnóstico de Alzheimer. Caramba. Sem nenhuma dosagem de vitamina, de hormônio, de nada. E aí é um erro. Porque... E a medicina? As coisas que você faz hoje, você formou em 20 anos atrás, você falou. Do que você faz hoje, Márcia? Que informação você obteve ao longo da sua graduação em medicina? Ou tudo foi experiência, estudo na pós-graduação, a residência e assim foi? Porque eu acho que a formação médica, seja a faculdade que for, ela está muito falha na questão da medicina integrativa. A medicina ortomolecular foi vista até pouco tempo atrás como uma medicina meio charlatão, mal vista. É underground, né, da medicina. E as pessoas que trabalham com vitamina D e assim por diante. E aí hoje eu penso que em parte esse olhar preconceituoso de alguns médicos em relação a essas especialidades passa pela doutrina que eles sofrem na graduação na faculdade, queira ou não, a formação médica sofre uma influência total das grandes farmacêuticas. É a medicina baseada em evidência, né? E eu digo que evidência a gente só tem quando a gente vai atrás de alguma coisa. Então, se eu não fiz trabalho científico, eu não tenho evidência. Mas não significa que o tratamento não funcione. Pois é, até porque a evidência pode ser observação. E aí, essa é outra questão também que eu briguei a beça, porque eu sou daquele grupo de médicos favorável em medicar o paciente com Covid de forma imediata, com drogas reposicionadas, não é deixar o paciente esperar. E cuidado com o que a gente fala aqui, porque como isso aqui vai para o YouTube, vira e mexe, o YouTube cancela a gente. Eu sei. Já tivemos vídeos cancelados aqui, então a gente não pode nem falar algumas palavras aqui. Então isso é o chato, a censura que está atravessando. Pois é, então esse grupo que medicava de forma imediata algumas enfermidades foi rechaçado, foi discriminado, foi rotulado como charlatão popstar. E eu acho que você acabou... A tua especialidade também sofreu muito isso, porque na formação a gente não tem isso. A gente sofreu muito isso. Primeiro que eu fui a favor do tratamento com as drogas reposicionadas. Eu tenho 400 pacientes curados, e pacientes geriátricos são pacientes... Mais de risco? De muito mais risco, muito mais comorbidades, né? E eu acho que no Covid, como a gente não tinha um tratamento que era eficaz para tudo, né, cada um foi utilizando dos seus instrumentais de tratamento. Então, cada vez mais fez ortomolecular na pandemia, sem saber que estavam fazendo ortomolecular. Porque zinco é ortomolecular, selênio é ortomolecular, vitamina D é ortomolecular, que foi, por um lado, muito bom. Claro. Porque a gente começou a perceber que a medicina precisa de instrumentais a mais no tratamento. Então, se eu não consigo com a medicação convencional alopática, eu posso associar vitaminas, minerais e aminoácidos. Sim. O que eu estou vendo agora, Márcio? Eu queria fazer essa reflexão com você.
A indústria farmacêutica, ela vem investindo hoje na questão das doenças raras. AME, que é uma doença congênita, que no Rio de Janeiro a estimativa é de 10 casos por ano, mas que cada caso custa em torno de 10 milhões de reais. Então, 10 crianças geram 100 milhões. Então, é uma grande coisa, a intervenção tem que ser imediata, precoce, quanto antes, para evitar que haja as sequelas, mas houve uma busca por essa criança. A indústria vem buscando isso, ou vem buscando doenças crônicas, tratáveis, porém não curáveis, sem o cuidado de intervir nessa medicina integrativa. Então, você pega um paciente com um açúcar no sangue de 115, o normal seria até 100, aí você fala, 115, faz o hipoglicemia antioral, mas ninguém manda você fazer atividade física, comer melhor, gerenciar estresse, porque é interessante eu ter aquele paciente com 115, sob controle com medicamento, para o resto da vida dele, e que ele não morra tão cedo para continuar consumindo o meu medicamento. Exato. Nenhum viciado quer matar o seu cliente. Então, assim, eu vi esses dois segmentos. E o resto das doenças que não estão nesse grupo, elas estão sendo agora negligenciadas. Ninguém investiga nada para tuberculose, hanseníase. Há um tempão que não se lança nenhum antibiótico novo. Há um tempão que não se lança nenhum antiparasitário novo. A gente está vivendo com o mesmo arsenal terapêutico. E aí eu acho que a medicina ortomolecular integrativa ela vem tentar segurar isso. Então eu tenho para mim que a medicina integrativa hoje vai mudar de patamar. Eu tenho certeza absoluta. Porque a gente fala de imunidade. Como é que a gente melhora a imunidade da gente? Né? Claro que dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico, todas as especialidades vão falar. E o plus? O que eu faço a mais para melhorar essa imunidade? Vitamina, mineral, aminoácido e modulação hormonal. Claro. Porque o cortisol, por exemplo, que é um hormônio muito importante, a gente não fala dele. Pois é. E é um cortisol que é importante para o cérebro. Se ele estiver alto demais, ele é neurotóxico. Se ele estiver baixo demais, eu vou para uma fadiga crônica. Eu te digo que 90% das queixas no meu consultório hoje é de fadiga crônica pós-pandemia. É mesmo? Porque os pacientes mudaram o ciclo sono-vigília. Aumentou muito a incidência da ingesta de álcool. Isso foi a maldade que foi feito, né? Quando você fala fica em casa, você agrediu frontalmente os 6 pilares da medicina do estilo de vida segundo Harvard. Dormir bem, coitado. Comer bem, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, gerenciar estresse, atividade física e bons relacionamentos. Tudo prejudicado foi no confinamento. A única maneira de você paralisar o ser humano é colocar o medo. Né? E aí acrescentar isso o medo. Então eu não tenho relação afetiva, eu estou sendo alimentado por medo, eu não vejo uma perspectiva de futuro, eu estou dentro de casa sem pegar sol, não praticar exercício físico, é para enlouquecer. E você viu. E o número de pacientes depressivos com síndrome do pânico e com a piora do quadro de memória no meu consultório de fadiga é brutal. E hoje você tem essa abordagem pós-Covid com esse olhar de medicina integrativa. Eu vim de um congresso de longevidade, tem 2 semanas no Mundial, e vários painéis falando que é impossível se falar de uma longevidade saudável hoje se a gente não falar pós-Covid ou pós-vacina, porque o paciente ficou todo inflamado. Né? E aí ele aumentou piora do diabetes, aumentou chances de trombose, de AVCs, de infartos, de maus súbitos. Assim, e o problema, assim, agora, eu faço um canal no YouTube, que meu filho, o canal foi desmonetizado. E aí o João, meu filho médico, foi meu aluno, a gente agora não usa mais o nome, não pode usar mais o nome, aí ele está chamando de sorvete. Tem o sorvete da Frozen, tem um sorvete da Frozen 2 sabores, que está sendo preconizado para crianças de 6 meses. Acho um crime, mas a gente não pode falar mais o que é, porque aí lá, os algoritmos do YouTube vão lá e tiram a gente do ar. Já tivemos um vídeo aqui retirado do ar, isso é muito chato, porque eles estão confundindo o uso da máscara com o uso de mordaça. E eu não me calo, sabe, Márcia? Assim, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Quais foram os maiores avanços da medicina integrativa? Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que o grande avanço foi ela começar a falar da importância dos hormônios. Porque isso era um tabu, né? Então, quando você fala de hormônio, parece que é só o paciente que está indo na academia fazer fisiculturismo. Né? Aproveitar esse gancho assim, hormônio hoje é uma regra, é uma conduta que estabeleceu-se como regra
ou é algo que você faz, mas não é tão comum assim? E dependendo da tua pergunta, a segunda é, a partir de que idade? Para mim, não tem como voltar atrás. A modulação hormonal e a reposição de hormônio Homem é ou fundamental, homem ou mulher. A gente pega 70% da população mundial tem processo depressivo, estatisticamente provado. Relacionado com a déficit hormonal. Ou testosterona. Déficit hormonal. O testosterona, a melatonina, né? Os hormônios femininos. A mulher, quando ela é na menopausa, quando ela tem alteração de progesterona, principalmente, altera a qualidade de sono dela. Ela entra no processo depressivo. E os antidepressivos, eles não fazem produzir neurotransmissores. Não é. Né? E às vezes é um pouco melhor do que placebo nos estudos clínicos. É isso, porque eu digo assim... Ok, eu vou dar um antidepressivo porque ele vai pegar aquilo que você já tem e vai botar mais tempo de utilização. Mas como eu reponho? Eu não faço bolo de chocolate se não tiver chocolate. Claro, então eu tenho que dar matéria-prima para esse paciente poder produzir seus neurotransmissores. Então os hormônios são importantes para isso. A fadiga, muitas vezes, se você não pensar na dosagem de cortisol, você não melhora a fadiga desse paciente. E eu tenho visto muito, né? Porque pós-pandemia, os pacientes utilizaram muito cortisol para a primeira imunidade, né? Para o primeiro ataque, para ter energia, e ele está em déficit. E aí o paciente fica tratando antidepressivo, tomando vitamina, mas na verdade, se ele tivesse com a reposição de cortisol, por exemplo, ele melhoraria a fadiga, melhoraria a memória, o déficit de atenção. Então você me diz também que hoje é uma regra a reposição hormonal, obviamente mediante análise laboratorial, clínica. Não estou falando para você sair na farmácia comprando hormonal. Consultar com o médico, geriatra, que faça medicina integrativa. Então, e quando você estabelece a reposição, existe alguns problemas que podem surgir disso? Há um risco aumentado de câncer. E como é que você monitora isso? Ou não tem esse risco quando você faz uma reposição racional? Toda medicação tem um risco. Né? Mas se você tem um critério de reposição, você não está fazendo uma reposição suprafisiológica. Sim. Porque aí é um outro nicho de mercado. A gente está fazendo a reposição daquilo que está em déficit. Né? Então, quando você repõe aquilo com critério, por exemplo, se tem uma mulher que tem diretamente mãe, irmãs, tias com câncer de mama, eu não vou fazer reposição hormonal com hormônios femininos se não for extremamente necessário. Uma mulher que está em tratamento pós-câncer de mama, eu não tenho como fazer. Os hormônios gonodais. Por isso, gente, que é importante você não sair fazendo a coisa sem orientação do médico. E não é de qualquer médico, para mim é um médico que trabalha com isso. Não dá para você ir no médico qualquer da esquina e sair fazendo reposição. É um produto que pode não ser caro, não é discutir a questão do preço, mas é a questão dos eventos adversos, que tem que ter alguém habilidoso para cuidar de você. Eu fiz uma matéria tem umas 2 semanas, por conta do Novembro Azul, né, do câncer de próstata, mostrando, porque existe uma celeuma e continua existindo com alguns colegas, que a testosterona gera câncer de próstata. E o que a gente colocou aqui é o inverso disso. Quando o homem entra aos 50 anos com déficit de testosterona, que deveria acontecer aos 70, o que o cérebro entende? Que o problema não está na produção, e sim na absorção desse hormônio. Então ele aumenta o tamanho da próstata para aumentar a superfície de absorção. Olha que interessante. Então se eu detecto e faço reposição, ele não tem aumento de próstata aos 70, aos 60. E existem homens com tanto déficit de testosterona que ele vai abrir via feminina, via estrogênica. E isso aumenta as chances de câncer de próstata. E câncer de mama também nele, né? No próprio homem. No próprio homem, câncer de mama. Ele tem uma doença de maior gravidade. Então você faz a reposição vira regra. Essa reposição, geralmente, você manda manipular, você tem esse produto pronto pela indústria farmacêutica. Como é que é? Existem produtos prontos em indústria farmacêutica, por exemplo, existe testosterona em gel na indústria, mas você pode manipular, eu acho melhor porque fica com uma coisa mais específica para cada paciente, porque nem todo mundo precisa da mesma dosagem pelo mesmo período. A gente faz implantes de chip, que também ficou como uma coisa... Olha, você pega um dispositivo como se fosse uma balinha pequena, faz uma incisão de 1 centímetro e você coloca por cada buraco, por cada incisão, até 8 substâncias. Sim. E ela vai liberando aquilo de acordo com o fisiológico. Então, vamos lá, eu libero 0,8 de testosterona a dia. Eu vou liberar todo dia 0,8. Aí já me perguntaram, mas tem um chip eletrônico dentro? Não, é porque já está liberando as camadas 0,8. Então é dosagem fixa. Sim. De liberação contínua durante 6 meses. Sem precisar tomar o remédio. Então tem uma adesão maior. O local não fica... Glúteo,
ou aqui na lateral do abdômen. Não fica nos volumoso, flancos. nem é... Não. Dá um pontinho, dá uma Você põe no homem e na mulher na altura do biquíni, no glúteo. E não fica marca nenhuma, porque é um pontinho que você dá. Você dá um ponto para fechar aquela incisão. E o bacana, porque tem adesão ao tratamento. Já tem trabalho dizendo que 50% dos pacientes, depois do trimestre de medicamento, ele abandona. Ou ele toma de maneira errada. Então você tem uma adesão, uma liberação fisiológica. Entendi. E o paciente ingere menos remédios. Porque é chato, né? Até porque, às vezes, você não bota tanta coisa que tem que tomar uma dose, às vezes 2, 3 cápsulas. O paciente geriátrico ele é polimedicado, né? Com certeza. Então, quanto menos medicamentos você coloca, no todo, melhor. A gente tem essa característica na geriatria, a gente não coloca, normalmente a gente retira, né? E faz essa colocação do chip. Eu tenho pacientes hoje que eu coloco com Parkinson, com Alzheimer, não que vai gerar uma cura, porque não tem cura. Mas segura a onda do... Mas ajuda Melhora muito a qualidade de vida na dele. qualidade de vida do paciente. Isso é fundamental, né? O médico tem a obrigação de curar, ou pelo menos minimizar o sofrimento. Fazer o melhor que é possível dentro do arsenal que a gente tem hoje, que é enorme. E o médico entender também que o tratamento é sempre multiprofissional. Eu acredito isso. Sim. Né? Então você precisa do professor de educação física, do nutricionista muitas vezes, do psicólogo. Então essa abordagem também é muito importante, não é só o médico. Claro que não. Né? Então hoje o implante é um grande avanço, então. No meu entendimento é um grande avanço, mas tem muita gente ainda falando mal porque não conhece. Isso é natural. Né? Então isso é comum, principalmente com os nossos colegas, né? A gente tem por normalidade criticar aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não conhece, que eu acho triste. E nesse momento, que a gente não pode ficar falando dessa enfermidade, a gente viu pessoas que não tinham nenhum conhecimento criticando quem tinha muito conhecimento. Então, e pessoas com um conhecimento notório de saber, mentindo para a população também. Eu acho que esse momento vivido em 2020, 2021 e 2022 serviu para separar o joio do trigo, as pessoas íntegras, as pessoas honestas, as pessoas que se deixam influenciar e que são compráveis, né? Pela fama ou pelo dinheiro. Eu acho que a gente mesmo. tem que... A profissão médica ela tem que ser questionadora. Com certeza. Né? Porque eu digo que hoje eu sou uma médica muito melhor do que eu era antes de fazer modulação hormonal. Porque eu tinha um raciocínio clínico muito bom, mas eu ia até um certo momento. A partir dali, qual era o meu arsenal terapêutico? Não tinha. Então eu fui atrás, isso não é o suficiente. Claro. Eu preciso de mais. Né? Então eu acredito que cada vez mais a gente tem que se aprofundar no que vem de novo e estudar para que a gente não seja tão ortodoxa para dizer que não serve. Claro. Aquilo que eu não domino. E aí a pessoa vem com aquele papo. Eu tenho residência, mestrado, doutorado, então eu sou um cientista. E aí a ideia do cara é dizer assim, não, mas isso não é ciência. Falta um estudo duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo, controlado. Tá, e as evidências que você tem? Né? Quando se lançou, parafraseando meu filho, né, o João Migovski, que faz o canal comigo, que a Frozen, que é aquela indústria, lançou aquele sorvete e que estudou meia dúzia de pessoas, isso foi legal. A partir do momento que você usou esse sorvete na população inteira e viu os problemas que você teve, esses problemas valem muito mais do que um estudo clínico envolvendo 150 pessoas. Você não pode negligenciar os dados da que a gente chama de fase 4, aquilo que foi já lançado. Mas insistem porque, infelizmente, existe a influência da Frozen e de outras grandes Big Pharma, outras grandes farmacêuticas, no sentido de calar você e colocar você no rol dos charlatões. É mais fácil, né, colocar a gente... desqualificar você. Imagina se você começa a resolver por um implante ou por uma vitamina, uma série de enfermidades que... Imagina se você pega um paciente que está deprimido, sobrepeso, diabético, hipertenso, aí você pega... Caminha mais, atividade física, ajusta a dose aqui dessa comida e baixa o colesterol dele, baixa a glicemia dele, melhora a ansiedade, reduz a depressão, só com medidas, vitaminas, mudanças de hábito. Como é que a indústria, a Big Pharma vai ficar? Né? Eu fui para um congresso mundial, acho que foi em Washington, de Alzheimer, já tem uns anos isso, e foi muito interessante, tinha uma frase no início que era assim: pratique exercício físico, se alimente bem e durma. O resto deixa que a ciência dá conta. Eu achei fantástico. Por aí.
É fantástico isso. Por aí. Porque a gente fica sempre repetindo a mesma coisa, mas isso não foi para o inconsciente Não coletivo. foi, e as pessoas não fazem. Você sabe que tem que fazer, mas não fazem. Eu, por exemplo, hoje pratico atividade, já tem bastante tempo, pratico atividade física todos os dias e faço. Eu não sou apaixonado por isso, não, tá? Eu faço por necessidade, porque eu considero um tratamento. É uma prescrição médica. Você está falando como eu falo. Eu digo, gente, eu faço exercício porque isso não é uma escolha, é uma necessidade. Mas eu vou para academia, acabei meu remédio, hoje é sexta-feira, só agora na segunda. Paguei meu boleto. E aí digo assim, e eu tenho mais, eu vou hoje, então tem que ir amanhã. E aí eu vou amanhã, então tem que ir depois de amanhã. E às vezes eu vou no sábado para poder abusar de alguma coisa, querer fazer um pouco mais. Vou fazer uma orgia alimentar, que não faço. Mas eu quero ter a liberdade de dizer, não, eu paguei meu boleto antes, estou aqui e vou mantendo o meu peso, apesar da minha idade. E o meu vigor, porque assim, a idade é cruel, não tem jeito. A massa muscular. Porque a massa muscular, a gente vai perdendo a cada década, em média de 7 a 10%. Pois é. Então eu já tenho a idade que tenho, já perdi bastante. Vou te fazer uma pergunta, né? Quem está vendo a gente aqui, tem um termo chamado sarcopenia, que é o consumo da massa muscular. Eu não estou explicando nada, estou explicando para você. O que você pode fazer hoje daquela perda, né? Que é tão comum, você vai vendo a pessoa mais velha, aí vai crescendo a barriga, a perninha vai afinando, a barriga crescendo, aquele bracinho fino. A postura muda. A postura muda, a pessoa vai se arqueando e vai comprometendo. O que a gente pode fazer para frear esse tipo de comportamento que é algo que você vê, ó, o cara está idoso, né? Às vezes a pessoa não é tão velha, mas já está com aquele corpo, aquele biotipo de idoso. A gente hoje chama de osteosarcopenia, porque a gente diz que não tem osso sem músculo, não tem músculo sem osso. Então é um conjunto. É um conjunto. Então, densitometria para ver a massa óssea, importante, mas a musculatura é desenvolvida no exercício físico. Claro. Então, hoje em dia, a gente diz, olha, a partir dos 40... Aliás, você devia fazer exercício a vida inteira. Sim. Mas a partir dos 40 anos é fundamental o exercício de resistência. Peso. Sim. Seja ela musculação, pilates, resistência. Aeróbica é importante? Importante. Sim. Mas inclusive nos pacientes pós intervenções cardiológicas, cardíacas, é mandatório a colocação da musculação. Pois é. E se perde tão rápido, né? Quando você está... É incrível como você fica às vezes 2 semanas, 3 semanas... Sem treinar. Hoje não fico mais o tempo todo, mas... Teve uma situação de coincidência, eu estava em campanha para vim candidato a deputado federal pela primeira vez na minha vida, e teve um período que ficou com dificuldade, uma semana. Cara, como você sente? Aí vem aquela dor do sedentarismo. E aí vem as dores articulares, né? Você fadiga, você fica mais cansado, o exercício dá disposição física, porque ele libera endorfina, libera neurotransmissores, libera hormônios de gonadotropina, testosterona, enfim. Mas a necessidade do exercício físico, existe suplementações, porque só na alimentação não é o suficiente. Então você tem como suplementar vitaminas, minerais, por exemplo, lisina é muito bom para ganho de massa muscular, Sim. Glutamina é muito bom. No consultório a gente faz pool de aminoácidos venosos, porque a absorção é muito maior e depois o paciente fica com o oral para casa. E não tem assim reação adversa, é tranquilo? Não. Olha, se fala como se fosse uma coisa muito nova, mas a gente utiliza soro desde a Primeira Guerra Mundial. Claro, eu só peguei um soro e coloquei a vitamina dentro. Tá. É claro que qualquer coisa que você faz na veia, você tem que ter os seus critérios, né? Então você tem que ter enfermeira formada fazendo a medicação, o médico tem que estar lá. Mas a absorção, como é muito melhor, porque não passa pelo estômago, pelo intestino, que a gente fala na disbiose, que todo mundo fala hoje em dia. Que é uma alteração da permeabilidade da absorção intestinal. Como o intestino é o segundo cérebro, se ele está absorvendo mal, está absorvendo mal todos os nutrientes. Claro. Então eu vou ter déficit em uma série de nutrientes. Quando a gente faz venosa, de maneira venosa, eu dou um aporte maior e depois faço a manutenção. Mesmo que ele tenha perda, é uma perda que não é muito significativa. É o tempo de eu tratar esse intestino com probiótico, com pré-biótico, com enzimas, porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo enzimas. Claro. Você hoje, no paciente de 50 anos de idade, vamos lá, 100 pacientes do sexo masculino com 50 anos de idade, a partir de 50 anos de idade. Em quantos de você, em média, repõe testosterona? Em quantos você, em média, faz outras intervenções hormonais? Olha, eu vou te dizer que 60%. E esses 40% que não fizeram porque você dosou e está bem? Dosou e está bem, ou dosou e o paciente acha que só o fato de estar dentro dos limites
Ele não quer fazer a mais reposição, reposição, porque ele tem a informação de que pode gerar umas outras Tá. alterações. Então, esses 40 pode ser opção dele não fazer ou não indicação médica mesmo. Eu acho que quem não tem indicação de fazer deve bater no máximo uns 20%. Quem é que não vive sob estresse? Tá. Então o estresse, no meu entendimento, é o maior vilão, é o que mais inflama, é o que mais gera doenças. Tá. Então você quase sempre se atenta. Estou falando isso para mostrar para quem está me vendo aqui agora que a gente não tem que buscar o médico quando se sente só mal. Muitas vezes, antigamente se dizia assim: você viveu essa parte como médico? A clínica é soberana. Hoje eu reputo que a prevenção é soberana. Porque se você deixar determinadas manifestações clínicas ocorrerem, pode ser muito tarde. O exemplo que você deu da colonoscopia para ver a câncer de colo de intestino, que você vai ver lá, se você esperar sinais e sintomas, ferrou, minha querida. Sim, sim. Então o ideal é que você busque. A gente está, um grande astro do futebol está atravessando um momento difícil por um câncer de intestino que talvez, se tivesse seguido o rigor da detecção imediata, talvez não chegasse onde chegou. Com certeza, né? Não chegaria, porque você detecta, mesmo que houvesse lá na hora do exame, você detecta, tira e começa o tratamento. E aí tem uma outra máxima que é bem de ignorante, que diz assim: eu não vou no médico não, eu não vou porque ele vai me revirar do avesso, ele procura e vai acabar achando. Bom que acha, porque se ele achou procurando, é que não estava tão evidente. Se não estava tão evidente, em geral não está tão grave. E aí a intervenção acaba sendo de maior Eu acho que isso é muito sucesso. cultural, isso é mais comum nos homens. Isso é uma ideia minha, né? O homem não tem hábito de urologista como as mulheres têm hábito de ginecologista muito precocemente. Então essa cultura de ir ao médico como prevenção é muito mais feminina do que masculina. É muito comum no meu consultório as mulheres marcarem as consultas para os seus maridos irem. E vão junto muitas vezes. Mas a testosterona que não está nessas coisas. É verdade, mas aí a gente diz que tem que tratar o casal. Não pode tratar só o homem e não tratar a mulher. Mas um dado interessante, eu pego muitos homens de 40 anos, de 36 anos, que já se comportam como se fosse um homem com déficit de testosterona. E quando você detecta, ele realmente está com índices abaixo do que seria o ideal para a idade dele. E aí você atribui, assim, e são homens que, a princípio, o biotipo está legal, está obeso, tá... Não, homens rígidos, corpo bom, praticam exercício físico, vida ativa, mas que começam a fadigar. Gente, comecei a ficar preocupado, que eu acho que eu vou marcar consulta com ela hoje. Nunca... Vou hoje lá marcar consulta, vou levar o Cazuza comigo, vou levar aqui o pessoal, porque é preocupante, viu? Vão perdendo massa muscular. Hoje em dia você pega homens de 40 anos cifóticos. Ele tá com a cervical curvada porque ele não tem musculatura de sustentação. É bom pegar esse paciente, porque você consegue fazer alguma coisa, né? Ele vai fazer exercício físico, ele vai fazer a reposição que ele tem que fazer, então ele vai ter uma qualidade de vida dos 40 para frente muito boa. Eu fico muito feliz quando a gente faz bioimpedância dos pacientes, que eles começam a ganhar anos de vida. Isso é interessante, Abessa. Eu queria que você me falasse com qual frequência um adulto saudável, ou aparentemente saudável, precisa ir numa médica que tenha a tua prática. Com qual frequência? Essa é a pergunta que eu queria te repassar. A partir dos 30, uma vez por ano, se o paciente não tiver nenhuma doença maior, hipertensão, diabetes. A partir dos 40, dos 40 em diante, eu acho que de 6 em 6 meses é o melhor período. Não deixar passar muito tempo além disso. E aí, as orientações que você faz uma pesquisa nessa consulta desse perfil de como ele está dormindo, comendo, estresse, atividade física. Você olha o paciente como todo. Essa é a essência da medicina integrativa? Fundamental. A nossa anamnese passa assim, pela alimentação, pela memória, pela qualidade de sono, se ele dorme pouco, se ele dorme muito. Porque, às vezes, uma hipersonia, um excesso de sono, o paciente dorme 12, 13 horas e acorda cansado, é porque ele tem uma má qualidade de sono. De repente tem um problema de apneia, de sono. Exato. Então, a gente tem que investigar. Uma coisa interessante é falar sobre as mulheres que usam o anticoncepcional desde muito precoce. Isso. No Congresso de Longevidade agora falou-se muito nisso. De meninas que começam a tomar muito precocemente, que usam 10, 15, 20, 30 anos de anticoncepcional. E quando você faz a dosagem hormonal, é como se fossem mulheres castradas. Os hormônios estão muito ruins. Muito ruins. E isso tem que ser falado, né? Porque a mulher está demorando mais tempo para querer engravidar. Sim. Com muito uso de anticoncepcional por um período longo. Então essa informação tem que ser dada.
olha, tem que fazer dosagem hormonal, porque pode ser que você tenha que mudar o método contraceptivo seu. Né? E isso é uma coisa importante da gente falar, porque é uma coisa bastante nova, porque Aquilo é nova, né? Relativamente nova. Mas, né? É nova, então a gente está tendo essas respostas agora, da coisa da castração. Eu acho que esse nome é forte, mas é necessário da gente colocar. E existem outros métodos, né, para serem utilizados. A gente tem que analisar capacidade econômica, a gente vai analisar aí várias coisas, né? Sim. Formação cultural, mas é importante a gente falar isso também na prevenção das mulheres em uso de anticoncepcional oral por muito tempo. E aí você pega uma mulher, de repente, com 50 anos, que fez uso muito longo, ela acaba tendo mais comprometimento do que uma mulher... Muito mais comprometimento, é muito mais intensa a mudança da qualidade de sono dela, das dores que tem na parte circulatória, fica mais sensível. É a mulher que tem uma tendência maior à trombose. Caramba! Porque ela perde proteção, né, hormonal, e ela aumenta as chances de doenças coronarianas. Vamos lá, dentro dessas... O que eu posso fazer? Entendi que o ideal é ter uma consulta com você, ou com alguém da tua especialidade. Mas, assim, em linhas gerais, o que eu posso fazer do ponto de vista natural para que eu possa ter tentar ter reposição hormonal de forma natural, uma marca peruana, o long jack, Tríbulos. Como é que é isso? Isso aí vale Esses mesmo? fitoterápicos, eles ajudam melhor quando você já repôs e quer manter. Tá. Faz a manutenção com os fitoterápicos. Tá. Então você repôs com gel, com adesivo, com injetável. E aí... Porque quando você vai e repõe, essa testosterona vai sendo consumida ao longo do tempo. Aí você tem que detectar qual é o problema do paciente, porque tem paciente que você repõe e ele volta pro déficit. Tá. Então provavelmente ele tem uma casa... Eu gosto de usar do sono. Tá. Ele tem uma má qualidade de sono, você não começou a tratar, só repôs a testosterona, vai voltar a cair. Tá, então, você tem que tratar a qualidade de sono e repor a testosterona. A medicina integrativa é isso. Eu quero fazer a manutenção com alguma coisa, faço fitoterápico, tríbulos, maca, turquesterone, arginina, eu faço para manutenção. Se ele não quiser fazer sempre reposição, porque às vezes não é necessário. Você faz a reposição e o paciente por si só, ele já... É como se botasse o carro para pegar no tranco. Entendi. Você dá uma ajudadinha e ele vai. Entendi. Porque aí, de repente, ele vai ter uma maior disposição, energia para atividade física. A atividade física vai ajudar na produção. É isso. Eu tenho dito muito isso. Gostei desse exemplo que você deu do empurrão no carro. Depois a bateria carrega. Vai sozinho. Porque às vezes o cérebro da gente é um computador. Então, se você diz assim, ó, a dosagem normal é essa daqui, vamos manter isso daqui? O cérebro vai identificar aquilo, ele vai reproduzir aquele padrão. Então, muitas vezes é para mudança de padrão, tanto do sono quanto da modulação hormonal. E você tem hoje um grau de satisfação muito grande dos seus pacientes, né? Porque assim, hoje, quando você pega o paciente, eles têm polimedicado e você, de repente, mudando essa questão da medicina, do estilo de vida, trabalhando de uma forma mais integrativa, você acaba devolvendo ele para o cotidiano dele com menos medicamentos, talvez, do que entrou. Com certeza, com menos medicamento, menos necessidade de idas ao médico. Eu fico feliz quando o paciente vai no consultório e digo, agora você só volta só daqui a 6 meses. Porque você fazer isso, por exemplo, com um cara de 40, 50 não é tão raro. Mas de um de 80, que você veio consertando, veio ajustando, e você diz, ó, daqui a 6 meses, isso aí é uma vitória. Tanto para o médico quanto para o paciente, para a família do paciente. Com certeza. Você atende no Rio de Janeiro, e em quais bairros você atende? Eu atendo na Vila da Penha e na Barra, no Vogue. Vila da Penha e na Barra. Você trabalha só com clínica privada ou também trabalha com... Eu já trabalhei em hospital, agora é só em consultório particular. Não, só consultório particular. Consulta de geriatria de medicina integrativa é longa. É longa? Uma hora, mais ou menos? Uma hora e meia, é longa. Uma hora e meia. Você também tem um hábito, conseguiu entrar nessa questão da telemedicina ou... Necessariamente eu tive que entrar, porque eu tenho muitos pacientes morando fora do Brasil. Pois é, como é que você faz? Como é que você faz essa avaliação? Porque tem alguém que avalia para você o paciente, avalia que eu digo fisicamente, verifica a pressão arterial, ou você tem toda a tecnologia para ter toda essa informação via remota? O paciente é heterogêneo. Você tem aquele paciente, você faz a telemedicina e que ele já tem nos aplicativos do celular, já sabe o número de passos, frequência cardíaca, vê a pressão. Eu tenho uma certa dificuldade ainda. Porque como a minha escola é uma escola clínica, de presença, de botar a mão, de examinar,
e muitas vezes na conversa da anamnese é o que dá o diagnóstico, Claro. eu tenho uma certa dificuldade, mas eu tenho muito paciente que foi morar fora do Brasil. Então tem paciente em Portugal, tem paciente na Croácia, tem paciente em Nova York, que faz a consulta. E muitas vezes eles vêm ao Brasil pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Então vai ao consultório, faz os exames todos e depois ele faz manutenção. É mais fácil. manutenção lá. É, pegar um cara à distância e nunca ter... Mas eu até acho que aos poucos essa história toda essa época vai mudar, porque, cara, às vezes o teu olhar, a tua conversa, o teu acolhimento, ainda que à distância, é tão mais efetivo do que ficar botando a mão no paciente, porque tem alguns colegas que, pelo amor de Deus, me faz lembrar uma história do posto de saúde que eu trabalhava no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu era pediatra desse posto de saúde, mas sempre fui muito cuidadoso, atendia com carinho. E aí os meus números, obviamente, acabavam mais rápido, porque todo mundo queria no Migovski e as pessoas iam no outro. E aí acabavam os meus números, a pessoa, doutor, depois, poxa vida, tem outro médico aqui para atender, tem que atender. E aí ele atendia de cabeça baixa, já nem deixava a cadeira na sala para a mãe não sentar, o que criminoso. Aí teve uma mãe um pouco mais senhora dos seus direitos, e falou assim, doutor, eu nem falei o que meu filho tinha, o senhor já está fazendo a prescrição? Não, minha senhora, esse aqui do próximo que vai entrar todo já está pronto aqui. E deu. E esse cara, obviamente, não era uma pessoa feliz, nem fazia ninguém feliz, porque ele era uma pessoa que não estabelecia uma relação médico-paciente minimamente humana, que eu acho que você consegue fazer mesmo à distância. Sim. Você consegue fazer uma resposta pelo WhatsApp. E a questão dessa grande mudança que nós enfrentamos por conta dessa doença que circulou o mundo recentemente, a gente está gravando esse vídeo em dezembro de 2022, acho que nos ensinou a ter menos preconceito com a telemedicina e dizer, não, dá para resolver muita coisa. A gente nem podia fazer consulta pelo Zap, né? E isso me dificultava, porque eu faço geriatria. O paciente não pode ficar esperando a próxima consulta. Claro. Muitas vezes ele está internando no hospital e telefonam para mim para saber o que tem que fazer, porque eu que conheço meu paciente. Claro. Então eu gostei muito. Eu já fazia a consulta pelo Zap sem ter a permissão. Claro, hoje é muito melhor. Hoje a gente tem. Para todo mundo. Com prescrição digital também facilitou Meu muito. Meu Deus do céu, muita coisa. Né? Eu acho que a doença sempre vem, o problema sempre vem com alguma coisa boa pra gente. Você tem que ver o lado bom da coisa. Eu acho que veio com o lado, para que a gente entenda que existem possibilidades diferentes do convencional, da medicina ortodoxa para tratar. Isso. De que é necessário que você tenha uma relação médico-paciente boa. Sim. Que é possível fazer atendimento pelo Zap, sim, e pela internet. Sim. Que isso talvez não tenha que ser em todas as consultas, por exemplo. Sim. Mas eu tenho pacientes que não saem de casa. E que muitas vezes faço consulta em domicílio. Com o advento da internet, me facilitou nisso. Até você ver a imagem da pessoa. E eu acho também que devolveu a medicina ortomolecular integrativa ao lugar dela, porque esses pacientes que foram tratados por médicos que têm esse teu comportamento evoluído muito melhor. A gente vê lá a Denise Carvalho, em São Paulo, o Fábio Gabas, a Maria Emília Gadelha, o Flávio Caregiani, que é um endócrino, você vê o próprio Jorge Jamil, também aqui no Rio de Janeiro. Você vê que são pessoas que tiveram um sucesso grande no tratamento das enfermidades. E não foi à toa. Um sucesso fantástico, diria. A gente não teve divulgação disso, mas a gente tem. Eu tenho muitos pacientes com efeitos pós-sorvete de inflamação que a gente está tratando com soroterapia de maneira muito Vocês pegaram eficaz. Sorvete, já entendeu o linguajar do que é sorvete? Sorvete da Frozen, tá? Aquele principalmente. Por favor, a gente não pode falar, porque senão o vídeo cai. Mas com um tratamento efetivo de alteração de dedímero, de fibrinogênico, marcadores inflamatórios intensos. Muito incrível. Muito incrível. Eu também tenho visto isso, infelizmente, com alguma preocupação. Nosso tempo está acabando, Márcia. Eu vou pedir para a sua assessora trazê-la com maior frequência aqui, porque o assunto fluiu bem. Eu acho que o próximo encontro com você vai ser eu no teu consultório, indo lá tentar recuperar aqui minha carcaça, que já está sacudida pelo tempo. Vai ser um prazer, porque você é um paciente fácil para tratar, porque já faz exercício físico, já tem alimentação boa. Sou disciplinado, viu? Então, isso já ajuda muito. Obviamente que não é aquela coisa de nunca fazer determinadas coisas, mas faço
de uma forma comedida. Eu costumo dizer que quero fazer de tudo a vida inteira. E para fazer de tudo a vida inteira, você tem que ser comedido a vida inteira sem Comedido abuso. com as válvulas, tem que ter válvula de escape. Sim, é verdade. Eu acho que se eu tiver que dar um conselho, né, mais do que tudo que a gente falou, é a válvula de escape, é o prazer, é o hobby. Isso, ter bons relacionamentos também. Os né? bons relacionamentos, trabalho voluntário. Eu acho que isso é legal. E isso é uma coisa muito Tem importante. projeto de vida. Projeto de vida. Pronto. Me faz lembrar, para encerrar aqui, o sócio de um amigo meu, ela tinha 103 anos, no interior de Minas Gerais, e ela falou assim, eu vou construir 6 casas, mas uma de cada vez para sentir o mercado. Porque a velhice chega, né? Sim. Então, ela tinha a ideia desse. A gente tem que ter planos de vida, tem que ter bons relacionamentos, ficar próximo de pessoas agradáveis, com boa energia, e se distanciar de pessoas tóxicas, chatas, que reclamam o tempo todo da vida. Ela precisa de tratamento, não precisa de um ouvido. Quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? É um prazer estar aqui. A conversa foi ótima. Foi bom. Eu acho que esse tipo de abordagem é fundamental, porque a população precisa ser esclarecida, Sim, também acho. né, para que tenha capacidade de crítica, de É análise. verdade. Eu costumo dizer que o principal problema de saúde da população brasileira é falta de informação para a saúde. É adoece com É a isso, é frequência. perfeito. Tá bom. Márcia Umbelino, médica geriatra, medicina integrativa, atende no Voga. E na Vila da Penha, o Carioca Shopping. Isso aí. Me queira bem, que a gente fique aqui outras vezes. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E não esquece de seguir a gente no YouTube, no canal também da TV Correio da Manhã e também no YouTube Correio da Manhã, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro com vocês.